Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 25. Ainda nós estamos no reino Plantae e vamos falar um pouco sobre as gimnospermas. Essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. As gimnospermas, elas são plantas vasculares. Então, elas têm os sistemas de transporte de seiva, seiva bruta, seiva elaborada, os vasos, xilema e floema. E aí, elas têm espécies que atingem grande porte, como a gente pode ver aí as sequoias dessas duas figuras aí da direita, São plantas enormes aí, percebam o tamanho da pessoa e o tamanho dessas plantas aí, dessas árvores, E aí, elas são as maiores árvores que se conhecem. Elas são plantas aí de clima temperado, clima mais frio, e chegam a atingir 100 metros de altura e viver cerca até de 3.000 anos. É muito tempo. E aí um dos fatores que possibilita esse crescimento dessas sequoias, esse crescimento bem grande, exagerado, são a associação mutualística com fungos que as raízes dessas árvores têm, as chamadas micorrizas. Então, os fungos eles permitem aí nas raízes uma ampliação da superfície de contato. Então, essas raízes vão absorver mais nutrientes e, em troca, esses fungos aí vão receber compostos orgânicos que vão manter sua sobrevivência. Então, uma associação mutualística, uma relação simbiótica aí de mutualismo, e ambos, aí, tanto a planta quanto o fungo, são beneficiados, saem ganhando nessa história. Um outro grupo de gimnospermas conhecido aí são as cicas. Então elas são popularmente conhecidas como palmeira de ramos ou palmeira de sagu. Está representada aí na foto da direita. Ela é bastante comum de a gente ver no paisagismo, aí, em alguns jardins. E elas possuem um tronco espesso e a folha dela é rígida. Esse formato mais pontiagudo aí, bastante rígido. Um outro grupo de gimnospermas são formados pelos pinheiros, constituindo aí então a mata de araucária, presente aí no sul do Brasil, na região sul do Brasil. A gente tem aí na foto da direita um pinheiro, que apresenta aí cerca de 20 metros de altura, e na foto de baixo a mata de araucária, presente aí na região sul do Brasil. E tem aí o pinheiro do Paraná, com altura média de até 30 metros. A principal característica das gimnospermas é o surgimento de sementes nuas, ou seja, não são sementes que estão protegidas por frutos. E as sementes elas são formadas por estruturas chamadas cones, ou então estróbilos. São eles responsáveis pela formação da semente. E aí, daí o nome coníferas, de cone, que são as plantas representadas aí pelos pinheiros. Na figura mais da direita aí, a gente percebe a semente, que ela é formada então por um embrião e por tecido nutritivo e também por uma casca. Os estróbilos, ou também conhecidos como cones, são as estruturas reprodutivas das gimnospermas. E aí são lá que formam-se os gametas masculinos e os gametas femininos. Então existem plantas, por exemplo, monóicas. Então você vai ter tanto o estróbilo masculino quanto o feminino na mesma planta. E aí tem plantas dioicas, Você tem a planta produz somente o estróbilo masculino, então somente o estróbilo feminino. Aqui no Brasil, o pinheiro nativo do Brasil é o pinheiro do Paraná, conhecido cientificamente como Araucária angustifolia, e ele é uma espécie dioica. Então tem plantas masculinas e femininas, mas por alguma doença ou por algum trauma que a árvore passar, por exemplo, alguma queimada, pode ser que ela vire monóica, e aí vai produzir tanto estróbilos femininos quanto masculinos. De uma maneira geral, o estróbilo feminino é produzido ao longo do ano inteiro e o masculino de agosto a janeiro. Em relação ao ciclo reprodutivo das gimnospermas, acompanhe na figura da direita. Então existe uma planta
masculino e uma planta feminina. A planta masculina vai produzir o estróbilo masculino e nele vai conter o grão de pólen. Esse grão de pólen vai ser transportado pelo vento até o estróbilo feminino, que vai conter lá a oosfera. A partir do momento que acontece essa polinização, né, que é esse transporte do grão de pólen do estróbilo masculino até o estróbilo feminino, posteriormente esse grão de pólen vai se desenvolver num gametófito maduro, né, que é o tubo polínico, e vai ser realizada então a fecundação. A partir desse momento é formado um embrião e posteriormente é desenvolvida a semente. E aí essa semente vai cair no solo, germinar e gerar novas plantas, né? Plantas jovens, que vão se desenvolver em plantas adultas. Então algumas novidades evolutivas apareceram aí no grupo das gimnospermas. A primeira delas é a independência da água para a reprodução, porque agora o transporte, né, dos grãos de pólen não é mais realizado pela água, mas sim pelo vento, ou então até mesmo por animais, como por exemplo aí na figura da direita a gralha azul. Então tanto roedores, né, como camundongos, além do camundongo pode ser realizado também por esquilos e até mesmo aves, né, como tucanos e gralha azul. Essa gralha azul da figura da direita aí é um símbolo da mata de araucária. Então ela é uma ave que se alimenta de insetos, frutos e pinhões. E aí quando ela se alimenta de pinhões, ela contribui aí para a dispersão, né, dessas sementes. Auxilia na dispersão das sementes. Outra novidade evolutiva das gimnospermas é o surgimento dos grãos de pólen, que são gametófitos jovens. Posteriormente vão se desenvolver, se transformar, né, em gametófitos adultos, que é chamado então de tubo polínico. E aí é todo realizado o processo lá da fecundação. O surgimento de semente, que permitiu a dispersão desse embrião e proteção do embrião contra o ressecamento, né, que é a dessecação. E por fim, esse transporte, né, essa polinização, que é o transporte de grãos de pólen do estróbilo masculino para o estróbilo feminino, é realizado pelo vento ou então por animais, né, tanto roedores como aves. Essa aula foi retirada desse livro aí, da Vivian Medonça. Ele já fez parte do Programa Nacional do Livro Didático. E, infelizmente, o nosso livro didático não aborda essas características, né, dessas plantas. Então, ele aborda o ciclo reprodutivo lá das pteridófitas, né, desde briófitas até angiospermas. Mas as características de cada grupo não aborda. Então, vocês vão ter que ver mais no PET mesmo, ler no PET e pesquisar, por exemplo, na internet mais informações também. Agradeço por quem assistiu a aula e até a próxima aula.